Bom dia, pessoal. Oitavo ano, eu fiz a correção por escrito para vocês e disponibilizei no Maestro. E o assunto da aula de hoje, que teria sido da quarta-feira passada, é sobre a digestão. O sistema digestório é o mais complexo que nós temos dentro do nosso corpo, porque é o que maior tem quantidade de órgãos diferenciados e cada órgão tem uma função. A digestão, ela começa exatamente na boca. Mas antes da gente falar da digestão em si, o que é digestão? Qual é a função do nosso aparelho digestório? A digestão tem a função específica de triturar o alimento, diminuir o tamanho das partículas dos nutrientes, a ponto deles ficarem tão pequenos que eles passem pela parede celular e possam ser absorvidos e utilizados na nossa alimentação e no nosso crescimento. Então, a função específica da digestão é pegar as partículas de alimento, desmontar como se fosse um Lego e assim chegar ao ponto de termos moléculas bem pequenas que passem pela parede celular e sejam aproveitadas para todas as funções do nosso organismo. A partir daí, a gente tem que entender que existe um caminho que o alimento faz desde que a gente coloca ele na boca até a hora que a gente elimina após alguns dias, algumas horas. Então, dependendo do alimento, ele demora 48 horas, 72 horas para ficar dentro do nosso corpo sendo digerido até ser eliminado. Antes disso, ele passa por vários processos. Então, começando pela boca, o alimento ele tem que ser triturado. Quanto mais eu mastigo, maior a superfície de contato que eu vou ter do suco gástrico com as partículas do alimento. E assim o estômago tem que fazer menos esforço para poder estar digerindo o alimento e ir misturando o suco gástrico com os demais nutrientes. Então, a mastigação é uma das principais partes da nossa digestão, onde nós temos que mastigar bem o alimento, triturando ele, por isso que os nutricionistas aconselham a gente a mastigar pelo menos 10 vezes o alimento antes da gente estar engolindo. Depois que passa pela boca, pela mastigação, nós temos uma parte aqui na garganta que se chama faringe, e onde a gente engole, a gente faz a deglutição. Na hora que a gente está engolindo o alimento, existe uma tampinha mágica ali, uma tampinha que fecha. Existem duas passagens que vão. Uma vai com o ar para a traqueia e o outro vai para o esôfago. No meio desse caminho existe essa tampinha que abre e fecha. Conforme eu respiro, a tampinha levanta para o ar e para o pulmão. Conforme eu vou fazer a deglutição, eu vou engolir, essa tampinha que se chama epiglote, ela fecha e manda o alimento para o esôfago. Do esôfago, que é um tubo, através de movimentos peristálticos, movimentos que empurram o alimento para baixo, o alimento acaba chegando ao estômago. Na boca do estômago existe um músculo que se chama esfíncter. Esse esfíncter ele abre para o alimento entrar. Lá dentro do estômago existem várias substâncias que são chamadas de suco gástrico e esse alimento vai ser amassado. Então, se eu mastiguei pouco, o estômago vai ter que fazer muito esforço para amassar o alimento. Em contrapartida, se eu mastiguei direitinho, eu vou ajudar o meu estômago a não fazer tanta força. Após o momento que passou pelo estômago, o alimento ele vai ser empurrado para o intestino. Lá no estômago existem o esfíncter na entrada e um na saída. Esse músculo, esse esfíncter, ele abre, dando passagem para o alimento ser enviado para o intestino delgado. O intestino delgado ele tem mais ou menos 7 metros de comprimento. A primeira porção ela é chamada de duodeno. O duodeno ele vai continuar fazendo a digestão de alguns nutrientes que nós vamos falar mais adiante. Depois nós temos uma porção que se chama jejuno
e uma outra porção que tem o nome de íleo. Vocês vão ver tudo isso no desenho que tem na apostila de vocês. A partir do momento que acaba o intestino delgado, a gente começa o intestino grosso. No intestino grosso, a água, os sais minerais, eles vão ser absorvidos e após essa absorção de água, sais minerais e nutrientes pelo intestino grosso, aí sim nós temos o movimento peristáltico do intestino empurrando o alimento para fora do corpo. No intestino grosso ele é chamado de bolo fecal, e esse bolo fecal vai sendo eliminado aos poucos durante o dia através do reto e o ânus, que são as duas últimas porções do aparelho digestório. Se eu tenho uma alimentação adequada, com bastante água, com bastante fibras, eu vou ter uma eliminação através desse bolo fecal, através dessas fibras que vão ajudar esse alimento a ser eliminado. Se eu não tenho uma alimentação rica em fibras, água e minerais, infelizmente o bolo fecal acaba ficando muito seco, e quando ele vai sendo eliminado de uma forma mais agressiva, machucando internamente o intestino, onde pode causar lesões e problemas no futuro, principalmente de doenças intestinais. Então, a alimentação adequada, ela vai desde a absorção de nutrientes e até a eliminação desse bolo fecal, que é muito importante também na alimentação auxiliar nessa eliminação. Eu vou apresentar para vocês agora na sequência uma atividade prática que exemplifica a importância da mastigação. Ela está citada aí na apostila de vocês, e essa atividade prática, ela vem para vocês entenderem o quanto é importante mastigar bem o alimento para que ele seja realmente bem digerido pelo estômago. Pessoal, a experiência é bem simples para mostrar a diferença de um alimento bem triturado, bem mastigado, em relação a outro alimento que não é triturado. Então, eu vou usar 2 comprimidos efervescentes, tá certo? Um eu vou utilizar inteiro e o outro eu vou triturar, tá? Então, eu tenho 2 copos com água aqui. Eu vou usar o comprimido inteiro e vou colocar para dissolver. E vou marcar o tempo que vai gastar para dissolver um comprimido inteiro, tá? Então, eu tô com o cronômetro aqui. Já vou colocar o comprimido. 1, 2 e já. E estou marcando o tempo que o meu comprimido demora para ser triturado. Para ser dissolvido ele inteiro. Observem que ele vai mudando aqui, ó, a posição dele. Tá acabando de ser diluído, dissolvido, ó. Ele já tá ficando leve. Ele daqui a pouco ele sobe até a total dissolução aqui. E eu vou parar o cronômetro para vocês poderem ver o tempo que nós gastamos nesse experimento. Ó, tá bem pequenininho. Está quase terminando a dissolução. Terminou, e eu estou mostrando agora o tempo que gastou para esse comprimido acabar sendo dissolvido por completo, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o comprimido efervescente triturado. Eu estou amassando ele aqui para vocês poderem ver. Triturei bem o comprimido efervescente para que não fique nenhuma porção para trás. Nessa trituração, agora eu vou zerar o meu cronômetro e vou despejar aqui, ó,
o comprimido efervescente triturado e vamos marcar quanto tempo ele vai demorar. Cronometrando. Observem que ele triturado, bem mastigado, digamos de passagem, né? Que ele foi bem triturado, a mesma porção do comprimido. Já parou a efervescência, já acabou o comprimido. Parando aqui, olha o tempo que eu gastei para fazer esse experimento com o comprimido triturado. Então, agora vocês vão ter as atividades para realizar aí na casa de vocês, que está indicado no maestro. Essas atividades que estão indicadas, nós vamos corrigir na próxima aula. Bom trabalho!